O que está sendo demonstrado pela CPI, quanto mais elementos vêm à tona, é aquilo que já se sabia, pelo menos para aqueles que estão dentro da primeira realidade, não no universo paralelo da propaganda bolsonarista. Que o presidente da República, e na verdade o seu governo, em geral, comandado por ele, já que se há qualquer divergência ele manda embora, atuaram para a infecção em massa, que aliás foi a expressão inclusive usada por uma juíza que atuou no tribunal de Haia, né? A Silvia Steiner. Ela deu uma declaração aí recente para o jornal Estado de São Paulo, afirmando exatamente isso, que é colocado nesse programa há muito tempo, porque é o que aconteceu, né? Não dá para fugir à realidade dos fatos. Você teve um governo que atuou para tentar legitimar como eficaz um medicamento ineficaz, para que a população continuasse saindo às ruas, desempenhando as suas atividades econômicas, como se não houvesse um vírus potencialmente letal que poderia levar essas pessoas à morte, porque havia o interesse em manter indicadores econômicos positivos para garantir a reeleição do presidente da República. E houve esforço do governo nesse sentido em várias frentes. Você teve o lançamento da campanha, que depois eles fingiram que não lançaram, das coisas assim mais grotescas, que você lança nas redes oficiais e tal, e depois todo mundo finge que não aconteceu, que não foi fabricado, não diz quem fez, quanto gastou. Aquela enrolação lá da Secretaria de Comunicação do governo, a SECOM. A campanha O Brasil Não Pode Parar, um absurdo lá no começo da pandemia, da maneira como foi feita. É óbvio que você mantém as atividades essenciais, etc. Agora, você zela para que a população tenha todos os cuidados sanitários, para que a população esteja informada a respeito daquilo que está acontecendo. Outra coisa que foi muito aventada nesse sentido, na sessão da CPI de hoje, foi uma nota do Ministério Público baseando a sua diretriz, vamos dizer assim, durante a gestão da pandemia, no estudo que está se revelando uma fraude da Prevent Senior. Então, você tinha ali uma nota supostamente técnica do Ministério da Saúde, uma delas assinada pela Mayra Pinheiro, de quem está se pedindo a exoneração agora, usando como base, que é a grande questão aí nesse momento, esse estudo fake da Prevent Senior, com medicamentos ineficazes, porque eles simplesmente legitimavam, né, em tese, a tese pré-concebida do governo Bolsonaro, de que bastava tomar ali um remedinho e tal e continuar a vida normal, porque o resto tudo seria uma grande conspiração comunista, globalista e tal, etc. E aí 600 mil pessoas morreram. É esse o resultado que a gente tem hoje no Brasil, de toda essa péssima influência, essa péssima conduta. É claro que você teve um momento inicial em que as vacinas ainda não estavam à disposição, mas justamente nesse momento inicial em que você não tem o imunizante, você toma um cuidado ainda redobrado, justamente porque as pessoas não estão se vacinando. E a partir do momento em que há imunizante disponível, você compra, porque ele é a boia que vai salvar a população do naufrágio, pelo menos uma parte dela. E o governo também não fez isso. Então, os documentos e as declarações dessa advogada, que representa ali vários médicos, ex-médicos, são muito esclarecedores a respeito dos procedimentos que foram adotados e do compartilhamento de informações entre a Prevent Senior e o governo. Fala ali dessa relação entre o Ministério da Economia e esses médicos do chamado Ministério da Saúde Paralelo, Gabinete Paralelo, como chamou a CPI, na verdade um grupinho ali, de supostos especialistas, fornecendo ao governo certas legitimações sorrateiras para as suas teses negacionistas. E isso foi feito para evitar o que eles chamam de lockdown, que na verdade nem sequer é um lockdown, né? Porque o lockdown verdadeiro, robusto, duro, não foi feito no Brasil. O que houve no Brasil foram medidas restritivas. Foi a suspensão de determinado funcionamento de determinados locais, em determinados horários, por tantos dias, etc., nos momentos em que os dados estavam bastante negativos em termos de infecções, hospitalizações, intubações e óbitos.
Não houve o lockdown como aconteceu em outros países do mundo civilizado de uma maneira mais firme, por pelo menos 3 semanas, com multa para quem saísse à rua. Todo mundo pôde sair à rua. Fora ali, talvez um período ali especial em Araraquara, no Brasil, as pessoas não foram multadas por sair à rua, as pessoas não receberam gratificação por dedurar a festa clandestina. Mas eles não queriam nem isso. Eles não queriam qualquer tipo de restrição. E o resultado foi que muita gente acreditou que bastava tomar ali um medicamento, se tanto, né? Porque tem gente que achava que nem isso, era tudo invenção da imprensa e tal. Até hoje tem esses malucos, essa gente pouco instruída, teimosa, que acha que tudo foi inflado, foi super notificado. O que a gente está vendo é exatamente o contrário. Houve uma subnotificação. Então os pacientes entravam na Prevent Senior com Covid-19 e dali a tantos dias a Prevent Senior considerava que a doença passou. Só que a pessoa continuava com todas as complicações decorrentes do vírus. E aí no seu atestado de óbito, no laudo, eles tiravam a causa original daquelas complicações que era a Covid-19. Então, para a Prevent Senior, aquelas pessoas que tiveram a Covid-19 e complicações decorrentes dela não morreram a partir da Covid-19. Então, você tem aí uma subnotificação de casos. E pior, servindo para embasar a adoção de uma política pública por parte do governo federal, que é a da imunidade de rebanho. A Bruna Morato, essa advogada, também disse ter sofrido ameaças, mas que não foram ali efetivamente detalhadas no sentido de ter o nome das pessoas responsáveis. E falou que o seu escritório foi invadido também, né? O senador Randolfo Rodrigues valorizou ali a coragem dela de estar se expondo, arriscando para trazer a verdade à tona. E falou que os médicos contrários ao chamado tratamento precoce, que na verdade, é bom deixar claro, é a receita desses medicamentos que vieram a ser considerados ineficazes. Eles eram demitidos pelo plano de saúde, os médicos contrários ao chamado tratamento precoce. Então ela disse, os plantonistas entregavam o kit Covid, e falavam para os pacientes, se eu não te entregar, eu posso ser demitido. Esse foi o relato feito pela advogada, portanto dizendo que os médicos da Prevent Senior não tinham autonomia, e nesse kit Covid recebido pelos pacientes havia 8 medicamentos para o suposto tratamento da Covid-19. E que os médicos, eles não tinham autonomia nem sequer para retirar algum medicamento desse kit. Naquela sessão com o diretor da Prevent Senior, os senadores fizeram questão de exibir as imagens daqueles pacotinhos que eram o kit Covid, todos padronizados, como algo assim que, olha, vai sendo enviado lá para o paciente por meio do motoboy à disposição, como uma orientação geral que, obviamente, o diretor negou que existisse, porque sabe que isso aí compromete demais a empresa. Então falou que era tudo uma questão de autonomia dos médicos, e esse depoimento da advogada está contrastando com as alegações da direção da empresa. O senador Omar Aziz, agora há pouco, presidente da CPI, ainda falou assim, olha, depois de todas essas denúncias, que vieram na voz dessa advogada representante de vários médicos, os médicos atuantes agora na Prevent Senior não vieram a público para contestar as declarações. Quem está contestando são os proprietários. Então ele se sentiu perfeitamente à vontade para tirar as conclusões. Isso não quer dizer, evidentemente, que os proprietários agora não vão conversar com médicos, não vão trazer algum que possa desmentir, mas é claro que tudo isso precisa ser devidamente investigado. E felizmente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, ela está para votar em plenário aí o requerimento de instalação da CPI da Prevent Senior. Então você tem um desdobramento dessa investigação que está sendo iniciada na escala federal pela CPI da pandemia, possivelmente, portanto, sendo levada a cabo na ALESP. Tomara que todas essas denúncias tenham a sua investigação devidamente aprofundada e se possa ter aí toda a cronologia dos fatos. Tem algumas questões médicas, algumas questões até relativas a possíveis laudos de legistas e tal, técnicas em termos de saúde e tal, que são complicadas. Por exemplo, é bem possível que os pacientes tenham morrido de Covid mesmo, né?
Não necessariamente eles morreram em decorrência dos medicamentos ineficazes, só que o suposto estudo divulgado da maneira que foi, falseada pela Prevent Senior, ele serviu para legitimar uma suposta eficácia de medicamentos que não são eficazes e para embasar uma política pública, numa coordenação que parece ter existido, pelo menos entre algumas pessoas de ambos os lados, o governo federal e a Prevent Senior. Então é preciso esmiuçar cada uma dessas etapas, cada uma dessas frentes, para tirar dali as devidas responsabilidades individuais. Agora, que está claro que houve uma política pública federal de infecção em massa, sem que houvesse a preocupação e a empatia correspondente com a vida dos brasileiros, que poderia ser perdida uma vez que eles fossem infectados, isso está claro. Está claro até para a juíza que fez parte lá do Tribunal de Haia. E isso não tem nada a ver com direita, com esquerda, não tem nada a ver com conservadorismo, liberalismo, patriotismo, cristianismo, ou comunismo, socialismo e tal. Tudo isso é conversa fiada para tentar politizar questões que são práticas. Isso aí não pode acontecer independentemente do grupo político que esteja no poder, seja Bolsonaro, seja qualquer outro. A gente não pode dar uma carta branca para que um governo proceda da maneira como procedeu, para que venha uma outra epidemia e se possa ser negacionista, se adotar uma política pública nesse sentido, que influencie negativamente a população e gere uma maior exposição ao risco de morte e os óbitos consequentes. Isso não pode acontecer. Mas no Brasil se tolera tudo, já passou, nem conheço tanto, né? Aquelas coisas que a gente vê por aí. Outros interesses muitas vezes falam mais alto, né? É a boquinha, é a grana, é um monte de coisa, que aliança política e tal, que fala mais alto. Agora, as pessoas que tiveram atuação nessa articulação conjunta para legitimar uma tese que faz com que as pessoas corram maior risco de morte e muitas das quais acabem morrendo, elas precisam ser devidamente responsabilizadas.